O advogado Trajano Ribeiro acaba de lançar, juntamente com o cientista político Clóvis Brigagão, o livro Brizola. Esse livro não é uma biografia do ex-governador e líder trabalhista Leonel Brizola. Na verdade, esse livro trata do período do Brizola expulso do Uruguai até a volta ao Brasil, a anistia e a reorganização do trabalhismo no Brasil, primeiro tentando pelo PTB, depois com a fundação do PDT. Como é que veio a inspiração de fazer esse livro, hein, Trajano? Olha, isso foi uma conversa que nós tivemos na casa do Clóvis há 7 anos atrás, né? E é muito difícil você falar do período de governo do Brizola e do período de convívio com ele, né? Conversar com alguém que teve uma participação também, sem lembrar das histórias do Brizola, né? Das histórias sobre o Brizola e das histórias que o próprio Brizola contava, entendeu? Então, nós conversando, aí lembra daquela vez, vem cá, por que a gente não escreve um livro? Entendeu? E assim começamos a escrever, levamos 7 anos escrevendo esse livro. Entendeu? É um livro de memórias, né? É um livro de memórias. Memórias de vocês dois. Nossas memórias com ele. Eu andei lendo aqui alguns trechos do livro que eu acho muito interessantes. O livro é bastante esclarecedor. Para quem não conhece a figura do governador Leonel Brizola, é um livro bastante esclarecedor, porque era uma figura ímpar, uma figura muito importante. Completamente diferente de todos os políticos que você conheceu. Inclusive, algumas passagens que me chamaram a atenção. A primeira delas, quer dizer, nem foi o Brizola propriamente, embora ele que tenha narrado isso, foi o João Goulart dizendo ao Brizola que não voltariam os dois ao Brasil pelas mãos do MDB, mas sim lutariam pelos militares, porque na realidade aquela discussão, não é, com o em torno da anistia. Exatamente. Como é que foi essa história? É porque o MDB, quer dizer, o MDB foi um partido criado na ditadura, né? O que a ditadura fez? O golpe foi dado contra o PTB. O golpe não foi dado contra comunista, tudo era uma moldura, né? Na verdade, o golpe foi dado contra o PTB porque o PTB tinha uma visão de desenvolvimento autônomo do Brasil que foi, digamos assim, exercitada, idealizada e formulada pelo Getúlio Vargas, né? E o PTB tinha essa questão, a questão da nacionalização dos setores estratégicos da economia, não é mesmo? O fortalecimento da Petrobras, o petróleo, aquela coisa toda. Isso incomodava, né, os nossos eternos adversários que se passam por amigos, né? Então, era preciso tirar o PTB do governo, como era preciso tirar o Getúlio do governo, né, e o Jango, que era a encarnação do PTB no governo, né? Então, quando caiu o governo, implantou-se a ditadura e eles ainda tentaram fazer uma eleição em 66 com os partidos que existiam. Qual foi o resultado dessa eleição? O PTB ganhou as eleições em vários estados. Então, eles aí resolveram acabar com os partidos. Acabaram com os partidos e criaram 2 partidos. Foi a ditadura que criou, quer dizer, admitiu a existência de 2 partidos, né? A Arena, na época, né? E o MDB, né? O MDB aglutinou todos os políticos que não foram cassados e que não concordavam com o governo, né? E a Arena aglutinou todos os governistas, né? Com isso acabaram os partidos tradicionais, PTB, PSD, UDN, PL, PRP, PSP, aquela coisa toda. Então, essa origem, vamos dizer, autoritária do MDB, levou o MDB a exercer uma oposição, digamos assim, cordial com o governo, né? Então, as grandes questões nacionais, as reformas de base, a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma urbana, né? A lei de remessas, isso tudo saiu da pauta.
né? Ficou só oposição e governo em questões meramente e praticamente só administrativas. Né? Trajano, quando Brizola volta ao Brasil, já no bojo da anistia, já com uma redemocratização em andamento, esse período coincide também com a reorganização do movimento operário, que já vinha desde a greve dos metalúrgicos em São Paulo 2 anos antes, e um ano antes na realidade, mas o fato é que em 79 nós já temos uma liderança sindical forte, nacional, que é o Lula, e depois o Partido dos Trabalhadores, que deu no que deu, e eu gostaria que você traçasse o paralelo ou nos explicasse o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, e até continuando o raciocínio anterior, quer dizer, o PTB nasceu de novo, né, por inspiração do Brizola e por orientação do Brizola, né, para preencher esse vazio, né, de abordagem das questões nacionais e da questão da anistia, que o MDB não tratava. O MDB não pugnava pela anistia. Né? Então, o PTB foi reorganizado, digamos assim, para preencher esta lacuna. Né? Ocorre que isso significava uma nova ameaça. Como é que nós vamos abrir o regime, né, e permitir que o PTB volte com o Brizola na cabeça? Quer dizer, o Brizola vai empolgar a nação e vai se eleger presidente da República. Então, os militares concluíram, Golbery à frente, né, de que era preciso que o trabalhismo tivesse várias vertentes. Isso foi ele que disse. É preciso que o trabalhismo tenha várias vertentes. Então, uma das vertentes foi Ivete Vargas, que era amiga pessoal dele e que, naturalmente, instruída por ele, né, tratou de armar uma dissidência no novo Partido Trabalhista que se organizava. Né? Porque no início estavam todos juntos, né? Estavam Ivete juntos também. A Ivete foi convidada. Né? Mas ela já de início começou a discordar do Brizola, entendeu? Foi a Nova York, ficou lá uns 10 dias conversando com ele e tal, e insistia em fazer um partido que não era o partido que o Brizola queria fazer. Né? Aí, isso de um lado. De outro lado, quer dizer, as organizações da luta armada perderam o sentido, perderam, né, o objeto, digamos assim. Então tinham que se organizar de outra forma, dentro da nova, digamos assim, da nova estrutura, da nova realidade institucional do país. Então, elas foram se aglutinar em torno de quem? Do PT, que era um partido nascente, estimulado pelo governo, né, com o apoio da igreja, dos setores progressistas da igreja. Então se forjou, né, e com uma base sólida no sindicalismo de São Paulo, que era um sindicalismo, Luiz Augusto, diferente do sindicalismo do trabalhismo. Porque o sindicalismo do trabalhismo era um sindicalismo preocupado com as questões nacionais. Quando veio o golpe, que extinguiu a CGT, né? O que a CGT pregava? As reformas de base. Não era só a reivindicação salarial. O movimento sindical de São Paulo, do Lula, só pugnava por reivindicações salariais. Na verdade, esse novo sindicalismo que vem no período da ditadura, ele é um sindicalismo puramente trabalhista, quer dizer, no sentido de direitos trabalhistas, de reivindicações salariais, reivindicações de horários de trabalho, esse tipo de coisas. Exatamente. Porque esvaziado ideologicamente, né? Exatamente. Então, a base do PT foi esse sindicalismo. Foi esse sindicalismo que o Lula trouxe para formar o PT. Em que medida você acha que isso desviou o sindicalismo brasileiro do caminho do trabalhismo histórico e prejudicou ou ajudou ou deu nova face? Eu acho que houve uma evolução. Esse sindicalismo de São Paulo, que era um sindicalismo, como você disse, meramente reivindicatório de direitos trabalhistas, né? Aos poucos ele foi se tornando, como o antigo, um sindicalismo mais atuante do ponto de vista das questões nacionais. Né? Inclusive, o próprio Lula, né,
quando começou isto, tem até uma foto aqui no livro, de uma visita que o Brizola fez ao Lula, um está olhando para cá, o outro está olhando para lá. Sei. Entendeu? Está aqui a foto no livro. Essa posição do Lula antigetulista, que acusava o PTB de ser um partido de pelegos, aquela coisa toda, e o sindicalismo de antes de 64 ser pelego e tal, até porque o Lula foi formado no sindicalismo americano, ele até curso ele fez nos Estados Unidos. Curso americano. Entendeu? Então, mas ele evoluiu. Ele, aos poucos, ele foi conhecendo o Getúlio, o programa do trabalho. Aos poucos ele evoluiu e passou a admitir que o Getúlio realmente foi uma grande figura para o movimento trabalhista brasileiro e para os trabalhadores. Agora, você vê que a questão do Getúlio é uma questão que em São Paulo não é aceita mesmo hoje. Você anda na capital paulista, você não tem uma Praça Getúlio Vargas. Não tem. Avenida Presidente Vargas. O que não impediu que o Getúlio fosse eleito senador por São Paulo com uma votação espetacular em 1950. Mas essa questão... Aliás, em 1946. 46, Quando veio a Constituição de 46, houve eleições, ele foi eleito senador. Em 50 ele volta ao catete. Ele volta ao catete. Agora, essa questão, essa característica paulista... As elites paulistas é que nunca engoliram o Getúlio. Por isso Os que não tem quatrocentões. praça. Por isso que não tem praça, não tem avenida. Mas isso vem desde o convênio de Taubaté, isso vem desde da Revolução Constitucionalista de 32. De 32, que foi quando Getúlio denunciou o convênio e acabou com aquele negócio do café, da União sustentar São Paulo. Exatamente. Né? Então essa questão é que está na origem dessa aversão a Vargas. E talvez mais até do que o fato do Lula ter feito cursos nos Estados Unidos. Isso eu estou falando, não quer dizer nada, o cara vai fazer curso nos Estados Unidos. Eu só estou querendo dizer que a formação sindical do Lula é completamente diferente da formação sindical dos nossos líderes pré-64, Cláudio Smith Riani, Dante Pelacani, entendeu como é que é? Esses eram sindicalistas forjados na luta não só pelas questões trabalhistas, mas na luta pela questão nacional. Né? Eles eram nacionalistas, eles eram getulistas, eles eram a favor das reformas, entendeu? O Lula, até certa altura, nunca falou em reforma agrária. Entendeu? Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho ao nosso foco inicial, que é o Brizola. O Brizola, quando sai do Uruguai, ele já estava há 13, 14 anos no Uruguai, exilado, e foi expulso do país numa atitude arbitrária, numa atitude ditatorial do governo uruguaio. Isso já diz, o próprio livro diz isso, que já era a Operação Condor em andamento aqui no Cone Sul-americano, as ditaduras uruguaia, paraguaia, argentina, chilena, brasileira, e se unindo para perseguir os seus desafetos políticos, não é isso? Como é que a jogada fantástica, a jogada que é uma jogada típica do Brizola, foi ele ir para os Estados Unidos, ir para a casa do Jimmy Carter, em Nova York. Eu me lembro de ver a foto do Brizola de casacão em Nova York. Que aquilo foi uma bofetada na ditadura militar. Porque, na verdade, isso é uma questão complexa, entendeu? Na verdade, é o seguinte, quer dizer, a Operação Condor, né, foi criada para eliminar lideranças latino-americanas consideradas perigosas. Mataram vários. Eu tenho a convicção de que um dos que foram assassinados foi o presidente João Goulart. Porque a figura do presidente João Goulart era uma figura inquestionável, digamos assim, aqui dentro. O Jango sempre teve fama e era um grande aglutinador, um conciliador. Né? Mesmo quando houve a tentativa de golpe contra a posse dele, ele cedeu, aceitou o parlamentarismo e deu a volta por cima, porque ele era de uma habilidade extraordinária. Né? Ele conseguiu, aceitou, mas condicionou um plebiscito. E no plebiscito obteve esmagadora maioria,
né, e foi empossado presidente da República sem parlamentarismo, com uma votação extraordinária, monstruosa, né? Inclusive, há dados concretos que dizem que em 64, quando houve o golpe, ele tinha 60% de aprovação do povo brasileiro. Isso é do Ibope, esse dado não é nosso, né? Muito bem. A expulsão do Brizola do Uruguai, entendeu? Nós poderíamos interpretar de duas maneiras. Há uma versão que diz que o objetivo era forçá-lo a entrar no Brasil e eliminá-lo, né? Há uma outra versão possível que seria o seguinte: os militares estavam sendo retirados do poder aqui e em outros países da América Latina, eles precisavam sair. Isso implicava em abrir o regime. Para que esse regime fosse realmente confiável como um regime aberto, nada melhor do que ter o aval do Brizola, que o Jango já estava morto. Pouco tempo atrás. Juscelino estava morto. O Jango morreu em dezembro de 76, isso foi em morreu 77. Jango, Juscelino e Lacerda, tudo mais ou menos ao mesmo em tempo. 7 meses foi. Exatamente. Entendeu? Porque essas três figuras podiam empolgar o país logo na primeira eleição e levar a eleição. Entendeu? E os três eram considerados perigosos para os interesses internacionais, porque eram nacionalistas, os três. Entendeu como é que é? Agora, o interessante disso também é que... Só para concluir a história do Brizola. Então, essa outra versão seria o seguinte, quer dizer, vamos expulsar o Brizola, entendeu? E vamos devolvê-lo ao Brasil e ele vai ser o grande avalista da abertura. Porque se ele está lá, é porque a abertura é real. Porque ele era o maior inimigo dos militares, da ditadura, né? Inimigo dos militares eu não diria, porque um grande contingente do Exército gostava do Brizola e em 61 apoiou o Brizola na campanha da legalidade. Então essa é uma outra versão. Então o que acontece? Ele é expulso do Uruguai e ele decide ir para os Estados Unidos. Testar o Carter, a política de direitos humanos do Carter. Ele me disse isso em julho, que queria testar a política dos direitos humanos do Carter. Disse para mim e depois disse para várias outras pessoas. Disse em julho e saiu quando? Em setembro. Em setembro, quer dizer, foram 2 meses. Exatamente. Entendeu como é que é? Agora, uma coisa que eu queria puxar aqui é que nessa segunda versão de que Brizola seria um avalista dessa abertura lenta, gradual e segura do Geisel, o Geisel era o ditador, inclusive isso vem servir de um elemento importante na disputa do poder interna no Brasil entre o Geisel e a linha dura do Silvio Frota. E o Brizola ganha um protagonismo nesse episódio que eu tomei conhecimento no livro, não sabia disso, gostaria que você falasse sobre isso. Pois é, porque a tese, o Frota chegou para o Geisel e disse, olha, o Brizola, eu vou botar o exército na fronteira. Aí o Geisel disse, por quê? Disse, não, porque o Brizola vai entrar no Brasil. Vai querer voltar para o Brasil. Aí o Geisel teria dito, não, se ele entrar, você elimina ele, entendeu como é que é? Isso nunca foi confirmado, esse diálogo. Mas o que foi confirmado é que o Frota queria pegar o Brizola quando ele voltasse. Isso está até nas memórias do próprio Frota, né? Pois é, então, uma das teses é de que o governo, o Exército Brasileiro, através do Frota, negociou com o governo uruguaio para expulsar o Brizola, para obrigá-lo a vir para o Brasil e ele prendeu o Brizola aqui. Ou eliminar. Ou eliminar, isso é uma tese. Porque, né? Inclusive porque aquele momento era um momento de eliminação. Não fazia, exatamente. Não fazia o prisioneiro. Condor, entendeu? O Letelier tinha sido morto nos Estados Unidos, né? Sim, e Orlando Letelier, inclusive. Nos Estados Unidos. Entendeu? Uma situação muito perigosa. Agora, o interessante disso, Trajano, é que o Brizola, quando vai para os Estados Unidos e depois ele segue para Portugal, graças ao Mário Soares, ele ganha o mundo. Ele começa a falar de outras coisas, ele começa a negociar a Internacional Socialista, da qual ele vira vice-presidente, um dos vice-presidentes. E ele fala uma coisa aqui no livro para o Alfredo Sirkis, que eu achei interessante, que ele diz que
Em 79, 10 anos antes, ele previu diz... a queda da União Ele Soviética. diz que a União... 10 anos antes. Quer dizer, no período em que a União Soviética estava bombando. Como é que é essa visão? O que era isso? O Brizola era isso. O Brizola tinha uma visão muito avançada das coisas. Ele previa muito antes. Entendeu? Ele previa muito antes. E ele disse para o Alfredo, se quis, ele disse, a União Soviética vai cair, não é isso? Vai se esfacelar. Os Estados Unidos vão se isolar. E não deu outra. Tudo isso que ele previu aconteceu. O muro de Berlim vai cair, a Alemanha vai se reunificar. Tudo isso ele previu. É verdade. Tudo isso ele previu. Como é que você vê a situação atual do país? O Brasil está num momento de muita convulsão interna e os olhos do mundo estão muito postos aqui no Brasil, porque o Brasil, como diz o próprio Obama, o Brasil já é um global player, né? Não é mais uma liderança regional, mas uma liderança mundial. Como é que você vê essa situação em função do vazio que uma personagem como Brizola deixa na vida política brasileira? Eu acho o seguinte, Luiz Augusto, o que está acontecendo aqui é uma repetição. Porque o que acontece? Os governos do PT, entendeu, foram adotando o posicionamento que era nosso, do PTB. Né? Uma orientação de governo nacionalista, uma política externa independente, de privilegiar a América Latina, né? de formar agora um bloco com os BRICS, que é um contraponto, né, à aliança Estados Unidos-União Europeia na economia. Quer dizer, é criar um bloco forte com Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. O que querem mais? O que precisa mais em termos de PIB e coisa, né? Criar um banco, inclusive. Um banco para financiar, entendeu? Então sai do controle do Império Anglo-Americano o assunto. Sai do controle. Então isso não pode ser admitido. E o Brasil é peça-chave nisso aí. Então tem que tirar, tem que atingir pelo menos um dos pilares dos BRICS, né, que é o Brasil. Tem que tirar o Brasil dessa orientação, desse caminho. É o mais fácil? Você acha que é o alvo mais fácil? É o alvo mais fácil, claro, mais vulnerável, que está no quintal dos Estados Unidos. Ele sempre mandou aqui, desmandou. E além do mais, o seguinte, quer dizer, quando foi descoberto o pré-sal aqui, imediatamente, eu acho que 15 ou 30 dias depois, os americanos reativaram a quarta frota, que estava fora de cogitação. Não, agora nós vamos patrulhar o Atlântico. Agora resolveram patrulhar o Atlântico, entendeu como é que é? E toda essa crise que você está vendo aí saiu da questão da Petrobras. Né? Que a Petrobras sempre foi fonte de negociatas, digamos assim, sempre foi fonte de desvio de recursos. Não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa de quase desde que a Petrobras foi inventada. A Petrobras tinha um presidente que ia para reuniões internacionais de compra de petróleo e dizia na reunião que a comissão dele tinha que ser depositada no banco tal, assim. Dizia publicamente. Entendeu? Então... Isso já desde a década de 50. Sim, isso... Talvez nos primeiros anos não, mas depois, quando a companhia tomou, né, se tornou uma instituição forte, né, isso virou, entendeu? Então, pegaram isso, entendeu? E passaram ao ataque ao governo atual, entendeu? Porque o governo atual mantém a orientação, mantém o sistema de partilha no pré-sal, que eles querem que caia para entrar no sistema de concessão, entendeu? Quer dizer, eles querem dar o petróleo, entregar o petróleo, né? Eles querem isso. E
com apoio externo forte, né, cara? Apoio externo muito forte. Trajano, você acredita que a realidade brasileira hoje, o nível de informação, nós estamos vendo a imprensa debaixo de um ataque também violento por parte da sociedade e as mídias sociais e redes sociais, essa é uma delas, contra essa imprensa que eles chamam de PIG, né? Imprensa golpista, o Partido da Imprensa Golpista. Você acredita que haja hoje um ambiente favorável a que não se repita o desfecho que você falou ainda há pouco, dizendo que nós estamos vivendo uma repetição daquele período? É mais difícil hoje. É mais difícil hoje, Mas é porque as possível. instituições estão mais sólidas, né? Mas os ingredientes estão postos aí. Quer dizer, a imprensa, essa imprensa grande, né, é a mesma imprensa grande de 54, de 61, de 64, entendeu? É a mesma imprensa. Né? E ela às vezes muda de lado assim, né? A favor da ditadura, os militares e tal, não, agora o país tem ordem e tal. De repente, já não, tortura não, direitos humanos e tal. E aí, pau nos militares e muda de lado, entendeu? Teve um órgão que até fez uma meia-culpa pública, né? Na televisão e tal, editoriais e tal. Muito bem. Essa estrutura está aí funcionando para derrubar o presidente de qualquer maneira. Eles estão tentando, desde a eleição, que eles tentam o impeachment, ou então ela renuncia, só que ela não renuncia. Como advogado, você acredita que haja condições para haver o impeachment? Eu não vejo como. Do ponto de vista constitucional, eu não vejo como. Agora, o impeachment é muito mais um ato político do que um ato jurídico. Ele tem um conteúdo jurídico, todo ato político tem um conteúdo jurídico, mas acontece que ele, se junta no Congresso uma maioria de 2/3, né, eles derrubam a presidente, mesmo sem motivo. Pode ser até que a presidente ganhe no Supremo a recuperação do cargo, porque aí sim vai analisar se houve motivo. Porque para você derrubar o presidente da República pelo impeachment, você tem que provar que ele cometeu um crime. Senão você não tem como tirar o presidente da República. Pois é, essa é a questão. Não há, segundo os juristas que estão aí, inclusive na própria imprensa, não há base. Não há base. Uma base para afastar. Para afastar. Não há uma denúncia comprovada contra só suposições, suposições de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido que apoia a presidente, que foi ele que elegeu a presidente e tal. Mas ela, né, ela é a presidente da República. Né, ela tem a vida própria, independente do partido que a elegeu e dos outros partidos. Então, para que ela seja atingida por uma medida dessa, é preciso que haja uma prova contundente de que ela cometeu um delito. Trajano, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está acompanhando, um recado, o que você recomendaria a quem acompanha com apreensão, com preocupação esse cenário político brasileiro? Olha, eu gostaria de falar, inclusive, principalmente para os jovens, para a juventude, né? E falar com a experiência, digamos assim, de quem viveu várias tentativas de golpe e uma bem-sucedida, né? Eu acho que a pior coisa que existe para a história do nosso país e para a construção de um país igualitário, com todos os avanços que nós conseguimos nos últimos tempos, né, em termos de inclusão, da participação da mulher na vida pública e na sociedade, a valorização da mulher, né, a inclusão dos negros no processo econômico e social e político, né, que ainda é muito tênue, né, muito fraco, né? Enfim, todas essas conquistas novas da sociedade brasileira, se houver um golpe do tipo, mesmo disfarçado de uma medida institucionalmente correta, vai ser muito prejudicial ao avanço dessas conquistas no Brasil. E eu acho que a nossa juventude tem a obrigação de defender esse Brasil novo que está nascendo, né? E esse continente novo na América do Sul que está nascendo, né? Que procura eliminar a miséria, o analfabetismo, né? Aquelas dependências históricas, né? Aquelas espinhas curvadas dos nossos dirigentes, das nossas elites, a interesses que não são nossos,
Quer dizer, isso tudo está, nesse momento, em risco. Né? E é só analisar os personagens que estão no comando desse processo golpista para você ver que esse processo não tem a menor legitimidade e a menor credibilidade, porque são figuras muito, digamos assim, comprometidas com o que há de pior no nosso país. Né? Por isso que eu acho que nós temos que lutar muito para que a normalidade institucional e democrática perdure.